Bora para mais um Vencedores e Perdedores da rodada do Brasileirão. Chegamos à 11ª rodada do Brasileirão e a gente precisa falar sobre quem foi bem, quem foi mal, quem saiu fortalecido dessa rodada e quem saiu muito enfraquecido dessa rodada. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve no canal, deixe seu like aqui no vídeo. Bora falar sobre vencedores e perdedores? Então, eu gosto de começar pelos vencedores, porque normalmente perdedores a gente tem mais o que falar, né? Então, eu vou começar com os vencedores. E o primeiro vencedor óbvio desse final de semana é o Flamengo, né? O Flamengo de Felipe Luiz. O Flamengo assume a liderança do Brasileiro, ganha com autoridade do Fortaleza numa goleada absurda. E o Flamengo, assim, e eu acho que mais do que o Flamengo, acho que o Felipe Luiz sai mais fortalecido, porque na quarta-feira ele estava sendo muito criticado por parte da torcida do Flamengo, porque o Flamengo quase que cai ali na fase de grupos da Libertadores, inclusive já saiu o sorteio, né? E o Flamengo agora pega o Internacional nas oitavas de finais. E muito, assim, havia um temor muito grande, né? Aquela coisa do, pô, Felipe Luiz estava sendo muito criticado, e esse que volta por final de semana, o Flamengo ganha com muita autoridade no Maracanã do Fortaleza, faz 5-0 e assume a liderança do Brasileirão. Então, o Flamengo do Felipe Luiz é um dos grandes vencedores desse final de semana. E aí, emendando no Flamengo, a gente tem o Cruzeiro do Caio Jorge, que também é um grande vencedor. Cruzeiro vence o líder, até então líder do Campeonato Brasileiro, com autoridade. Com autoridade. Cruzeiro, como eu falo aqui, eu já falei em diversos vídeos, para mim, hoje, o Cruzeiro é o time que pratica o melhor futebol do Brasil. Ok, isso eu tô falando dia 2 de junho, é isso? 2 de junho. Então, assim, o Cruzeiro, para mim, vai jogando muita bola, um grande trabalho do Leonardo Jardim, mas, assim, eu queria ressaltar também o trabalho do Caio Jorge, né? Que é um menino que veio da base do Santos, foi para a Juventus de Turim, teve alguns problemas lá, não se adaptou, problemas de contusão, foi para um time menor lá da própria Itália e volta para o futebol brasileiro. Num primeiro ano ali no Cruzeiro faz ali, ele vem durante o ano, faz uma primeira temporada média e esse ano, principalmente depois que o Leonardo Jardim assume o Cruzeiro, ele vem jogando muito bem mesmo. Ah, você acha que você já deveria dar uma chance na seleção? Calma, torcedores, calma. Não, eu não acho que o Caio Jorge já tem que ir para a seleção, mas é um cara que você precisa já começar a ficar de olho, né? O vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e assim é muito legal ver esse Cruzeiro jogar, é muito legal ver o Caio Jorge jogar. Então, assim, eu acho muito interessante também como a gente às vezes não pode acabar com a carreira de um atleta porque ele não dá certo em determinado clube ou propriamente no exterior. Às vezes realmente tem jogadores, o Gabigol é um exemplo muito disso, que foi lá para fora, não foi bem, voltou aqui, pô, e foi ídolo da torcida do Santos, depois ídolo da torcida do Flamengo, ganhou os principais títulos da história ali do Flamengo, né? Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, tudo. Então, assim, eu acho que a gente tem que, às vezes, também não pode condenar a carreira de um jogador porque ele vai mal por um determinado momento, sabe? Então, isso aplica-se muito ao que aconteceu com o Gabigol e agora ao Caio Jorge, que não se adaptou lá fora. Não fez. A gente esperava mais do Caio Jorge lá fora, né? Então, mas ele tá muito bem no Cruzeiro e para mim ele é um dos grandes vencedores dessa semana. Outro vencedor é o Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho, Pai Nato, né? Conhecido, né? Como lá no Rio Grande do Sul, que cara, é impressionante o Renato contra o Inter, né? Especialmente jogos importantes, jogos que ele precisa ganhar. Vai para Porto Alegre com o Fluminense, ganha de 2-0 lá, e assim, putz, e ganha do Roger, né? Que isso é o mais legal, porque no sentido de que é mais legal pro Renato, né? Porque muito se ouve, porque o Renato só ganhou os títulos no Grêmio porque pegou um trabalho do Roger, que para mim é uma grande balela, isso tal. Mas assim, o Grêmio é ótimo, né? O Fluminense vai, ganha com a autoridade do Internacional, também fica ali na fase, na faixa de cima ali da tabela.
E, putz, e é impressionante o retrospecto que o Renato tem contra o Internacional. Então, o Renato, para mim, também é um dos grandes vencedores dessa rodada. Foi o único brasileiro classificado diretamente, né, na fase lá da Sul-Americana, né, tipo, como primeiro lugar do seu grupo, e agora ele vai também estar ali numa posição bem tranquila no Campeonato Brasileiro. O quarto vencedor para mim, Mirassol. Que trabalho espetacular vem fazendo o Mirassol. Mirassol, a gente aqui, e eu me incluo nisso, tá? Vou ser muito honesto, agora eu não vou vir aqui, não, eu não falei isso, tal. Não, para mim o Mirassol seria, assim, eu não é que eu tinha dúvida, eu cravava como o Mirassol sendo um dos times, um dos 4 rebaixados com absoluta certeza. E pior, eu colocava o Mirassol como lanterna, que cairia com absoluta certeza. Então, assim, o Mirassol vai, ganha novamente na rodada e o Mirassol é o 7º colocado nesse momento. E aí alguns pontos interessantes para a gente ver, né? Que assim, qual o tamanho da folha salarial comparada de outros clubes? Olha quantos clubes com uma folha salarial muito mais astronômica do que a do Mirassol e tá fazendo um campeonato brasileiro muito pior, né? E aí você vê que futebol não é só jogar, você não ganha só dentro de campo. Olha o centro de treinamento do Mirassol, o quanto eles investiram nisso. É um centro de treinamento do primeiro mundo, de primeiro mundo, sabe? Então, assim, é bem legal a gente ver times do exterior, assim, do interior, quer dizer, exterior é ótimo, do interior, galgando coisas. O meu único medo e meu único receio é que às vezes a gente vê esses times também indo bem no campeonato e de repente entra numa queda livre e acaba caindo. Acho que o caso mais clássico foi o que aconteceu no ano passado com o Criciúma, né? Mas, assim, é muito legal ver o Mirassol jogar e mais do que ver o Mirassol jogar é ver o Mirassol ganhando e ocupando uma 7ª colocação no Campeonato Brasileiro. Tipo, se o Campeonato Brasileiro acabasse hoje, dependendo de como os brasileiros vão em Sul-Americana, em Libertadores, dependendo da Copa do Brasil e tal, o Mirassol poderia ir para Libertadores. Olha a maluquice do negócio. Mas então é um grande trabalho que vem sendo realizado no Campeonato Brasileiro, mas também, falo, calma, são 11 rodadas, ainda tem muito brasileiro para ver. Outro grande vencedor, Red Bull, do Fernando Seabra, que eu não canso de elogiar, já gostava do trabalho dele no Cruzeiro, achei precipitada a saída dele do Cruzeiro. Vem fazendo, tira o Red Bull Bragantino ano passado da zona do rebaixamento, praticamente na última rodada, e agora vem fazendo um trabalho espetacular. O Red Bull, nesse momento, é o 3º colocado do Brasileirão, sabe? Tá na frente do Palmeiras. Então, assim, é um grande trabalho. Ganhou do Vasco por 2-0 dentro do São Januário. Então, de novo, também eu acho que por mais uma semana eu venho aqui elogiar muito o Red Bull e o Fernando Seabra. Mas, de novo, foi um vencedor dessa rodada. Tal. E, para mim, o grande vencedor, assim, né? Acho que junto com o Felipe Luiz, só que em, como que eu posso dizer, intensidades diferentes, para mim, um grande vencedor dessa rodada é o Rogério Ceni, porque ele conseguiu exterminar um tabu. Porque ele tem aquele tabu contra o Flamengo, né? Que assim, o Flamengo ele não consegue nem empatar. Ele perde todos os jogos. Só que agora ele conseguiu, pela primeira vez, vencer o São Paulo na carreira como treinador. Então, assim, querendo ou não, para um cara, e óbvio, o Rogério tem todo o carinho do mundo, como pro São Paulo, sabe, tal, mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, eu acho que era um peso muito grande que ele carregava, que ele não conseguia vencer nem o São Paulo, nem o Flamengo, apesar que o São Paulo ele já tinha empatado, mas pela primeira vez na carreira ele vence o São Paulo, né? Então, eu acho que é um passo bem legal pro Rogério e para, né, exterminar um pouco esse trauma, né, essa coisa, esse tabu absurdo de não conseguir vencer o time que mais o projetou, o time, né, de toda a sua história, e talvez o Rogério seja o maior jogador da história do São Paulo, né? Para muitos é. Então, assim, para mim foi um grande vencedor dessa rodada, porque ele elimina um tabu, né? Gigante, que durava, acho que se eu não me engano, 12 jogos. Esse era o 12º jogo contra o São Paulo. Então foi assim, é bem legal quando você vê o cara conseguindo
quebrar o tabu. Não tão legal para os São Paulinos, obviamente, né? E aí a gente precisa agora entrar nos perdedores da rodada, né? Acho que tem bastante perdedor para a gente falar. Eu queria primeiro começar a falar do Daverson. O Daverson, para mim, é um grande perdedor, junto com o Fortaleza e junto com o Vojvoda. Mas eu queria falar, antes de falar do Fortaleza, antes de falar do Vojvoda, eu queria falar do Daverson, que assim, eu acho que o Daverson, ele passa do ponto já da brincadeira. Eu acho que assim, o momento que o Fortaleza tá, eu acho que, assim, não tá pra brincadeira, o Fortaleza, sabe? Então, assim, puta, no meio de semana ele provoca, acho que na quinta-feira, né, que o Fortaleza joga com o Racing, ele provoca a torcida do Racing falando que não tinha Libertadores, sendo que o Racing tem Libertadores. O Racing tem Libertadores. Aí ontem tenta provocar a torcida do Flamengo, os jogadores ali do Flamengo, puxa a perna, e aí o Luiz Araújo faz o gol e comemora da forma dele. Então, assim, eu acho que tudo na vida você tem momentos para aquilo. E eu acho que o Daverson, ele tá indo para um caminho que ele tá mais se caracterizando por ser um cara de estar fazendo essas gracinhas dentro de campo, fazer aquelas simulações, do que um cara propriamente que faz gol. Um cara que propriamente é decisivo para o seu time, que é importante para o seu time, sabe? Então eu vejo que, assim, se o Daverson não se cuidar, não cuidar da carreira dele, tal, e ficar nisso, ele tende a logo colher o fruto, e vão ser frutos de que ele vai para times menores, bem menores. Porque vai chegar um momento que talvez nenhum time na Série A queira ele, se ele continuar por esse caminho. Eu acho que é a hora do Daverson olhar e falar: opa, peraí, eu preciso jogar bola, eu preciso me concentrar nisso. Não ficar nessa coisa de. É o que eu falo, parece que assim. Ele fica mais preocupado em fazer graça, em provocar o adversário, do que o jogo em si, sabe? Tanto é que eu vejo muitos torcedores do Fortaleza desgostosos com o trabalho dele, né? E aí, falando em trabalho, também com o trabalho do Vojvoda, né? O Fortaleza, ele é massacrado dentro do Castelão semana passada pelo Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou com extrema facilidade ali, perde do Racing, só não fica fora da Libertadores porque o Bucamaranga não consegue ganhar do Colo-Colo, senão o Fortaleza teria ido para a Sul-Americana. E aí no final de semana é humilhado pelo Flamengo. Então, assim, o Fortaleza e o Vojvoda vão ter que usar muito bem essa parada primeiro essa parada da data FIFA, e depois a parada do Mundial, para reajustar a rota. E eu não sei, e talvez seja o momento de tanto Fortaleza quanto de Vojvoda chegar ao fim de um casamento, porque às vezes você tem técnicos maravilhosos na história do seu time, mas que chega um determinado momento que bate naquele teto, não avança e começa a cair. Então não sei se ali o problema é o trabalho do Vojvoda hoje, se é o ambiente, se são os jogadores. Eu acho que é uma mistura de todos, mas para mim, assim, e aí eu volto a repetir, eu acho que principalmente o Daverson é um grande perdedor dessa rodada, porque ele tem que se comportar melhor com o futebol dele, se preocupar mais em jogar futebol e menos em fazer gracinha. E eu sou um cara totalmente sem mimimi, eu não acho que tem que ter mimimi dentro de campo e tal, mas eu acho que o Daverson tá num ponto que ele extrapola. E o Vojvoda e o Fortaleza que abram o olho, porque, assim, eu não lembro do Fortaleza com o Vojvoda numa fase tão ruim. Nem naquela vez que o Fortaleza tava na lanterna do Brasileiro, você via assim, putz, perdi os jogos e tal, mas estava jogando bem. O Fortaleza não tá jogando bem. Não tá jogando bem. Então, isso me preocupa. O segundo grande perdedor para mim, aqui eu preciso fazer uma ressalva, que é o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, para mim, obviamente que ele é o técnico mais vencedor dos últimos anos do Brasil. Isso ninguém questiona. Ninguém questiona. Se a gente fosse falar por meritocracia, o único que merecia, dos técnicos que atuam no futebol brasileiro, que merecia ser cogitado para a seleção brasileira, é o Abel Ferreira. Mas ontem eu acho que o Abel, primeiro, o Palmeiras foi uma presa fácil,
do Cruzeiro. Foi uma presa fácil do Cruzeiro. O Cruzeiro definiu o jogo e eu acho que em determinados momentos o Cruzeiro poderia até ter aumentado o placar. Eu acho que assim, se o Cruzeiro aperta o jogo, poderia ter, ainda no primeiro tempo, ter feito 3, 4 gols. O Palmeiras começa a melhorar ali pro fim do primeiro tempo, tal. No final do jogo acaba fazendo, descontando ali 2-1, mas perde. Mas para mim o Abel, ele não foi mal, ele foi pior fora de campo do que dentro de campo. Só que para mim esse pior é de caso pensado. É de, tipo assim, cabeça fria, sabe? Porque o Abel, ele é um cara muito competente e muito inteligente. Muito competente e muito inteligente. E ele sabe como tirar o foco das coisas. Ele sabe. Ele sabe. E ontem, quando eu acho que assim, que ele tá saindo lá, que ele dá aqueles barrão no cinegrafista que tá ali trabalhando, que nada tem a ver com a derrota do Palmeiras. O cinegrafista nem tava ali, meu, o cara tava trabalhando, ele vai dar um esbarrão nele. E pior, depois ele vai na coletiva e fala sobre isso. Não, porque ele ficou na minha frente, que não sei o quê, que eu não gosto, tal, não sei o quê. E assim, por que que eu acho que é de caso pensado? Porque quando o Abel traz esse assunto, os jornalistas repercutem mais isso do que o pobre futebol que o Palmeiras apresentou ontem. Então, assim, se você pegar hoje as manchetes, quando fala do Palmeiras, tá muito mais nessa má educação do Abel, que não é a primeira vez que ele faz isso, não é a primeira vez que ele faz isso, do que o futebol que o Palmeiras não apresentou. Então, para mim, o Abel é especialista nisso. E ainda há quem caia nisso. Há quem caia nisso. Sabe, porque a gente poderia aqui estar falando do quanto o Palmeiras falta repertório em muitos jogos, enquanto o Palmeiras, sabe, precisa ter um volume melhor. Pô, o Palmeiras foram 2 derrotas contra times que brigam ali diretamente pelo título. Então o Palmeiras perde semana passada contra o Flamengo no Allianz Parque, perde no Allianz Parque, e ali já queima aquela gordura que tinha na liderança, e ontem perde pro Cruzeiro. Então você perde pro segundo e pro terceiro, que agora estão na sua frente. Então, assim, o Abel, para mim, ele é o mestre da, assim, de tirar o foco das coisas, sabe? Então, assim, para que que eu vou fazer com que as pessoas fiquem falando que o meu time não tá jogando bem, se eu posso aqui criar algo que vai fazer com que a imprensa fale, porque eu aguento as porradas, eu sou Abel Ferreira, sou vencedor pra caramba no Palmeiras, eu vou aguentar as porradas, então vou fazer algo para tirar o foco. E para mim foi isso. O Abel fez as coisas para tirar o foco da derrota do Palmeiras ontem. Tudo que ele faz, muitas vezes fora de campo, algumas declarações, algumas coisas, é sempre para tirar o foco das más atuações do Palmeiras. E volto a repetir, e não é porque o Abel, o Palmeiras não foi mal ontem, que o trabalho do Abel não presta, pelo amor de Deus, não é isso. Eu só tô dizendo que em muitos momentos o técnico mais vencedor nos últimos anos do futebol brasileiro tira o foco do trabalho dele para colocar em outra coisa para as pessoas não questionarem o trabalho dele. E eu não gosto disso. E para mim ontem aquele empurrão, aquele esbarrão no cinegrafista ali que estava trabalhando, para mim foi algo para tirar o foco. Para mim foi algo para tirar o foco. Vamos lá. Para mais um perdedor da rodada. Zubeldia. Zubeldia. Ah, ele não estava na beira do campo, realmente. Mais uma derrota, porque se ele não estava na beira do campo, a culpa é de quem? Do próprio Zubeldia. E aí o São Paulo vai, perde pro Bahia, né? Perde pro Bahia. Volta a repetir, foi a primeira vitória do Rogério Ceni como treinador. E de novo o São Paulo não faz uma boa partida. São Paulo não joga bem. Assim como não jogou bem na Libertadores, apesar de ter conseguido a segunda melhor campanha, né? E o São Paulo não vai ter um jogo fácil na Libertadores, né? O São Paulo, assim, não é um jogo dos mais difíceis, dos cruzamentos mais difíceis. Eu acho que tinham cruzamentos mais difíceis de acontecer, mas pega o Atlético Nacional agora na Libertadores, né? Na Copa do Brasil, eu achei que São Paulo se deu bem, pegando o Atlético Paranaense, assim, né? O Palmeiras vai ter, né? O que o Palmeiras se deu bem no campeonato, na Libertadores, que pega o Universitário, um dos melhores, né? O Universitário do Peru, um dos times mais tranquilos,
pega de dificuldade o Corinthians, apesar do Corinthians não estar numa boa fase também jogando bola, tudo tal, mas é um derby, é um clássico, e clássico a gente sabe, tanto é que a final do Campeonato Paulista acabou agora, há pouco tempo, o Palmeiras tinha um time superior e o Corinthians foi campeão. Mas voltando ao Zubeldia, me incomoda muito a falta de repertório do São Paulo. O São Paulo tem um elenco curto, o São Paulo tá com desfalques. Ok, mas o São Paulo poderia estar apresentando um futebol melhor com os jogadores que ele tem. Poderia. E para mim é culpa do Zubeldia esse repertório fraco que o São Paulo tem apresentado. Então, assim, o São Paulo tá ali, volto a repetir, o São Paulo não acho que é time para cair. Tem torcedor de São Paulo falando em descer. Não, São Paulo não é time para cair. Não é time para cair. Mas tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho aberto. Porque, assim, Campeonato Brasileiro é muito complicado. Principalmente se você ali fica o tempo inteiro namorando ali embaixo. Então, assim, se o São Paulo, por exemplo, cai numa Libertadores, cai na Copa do Brasil, cara, só vai ter o brasileiro. E aí você não consegue recuperar para buscar uma vaga na Libertadores, por exemplo. E aí, provavelmente, você vai disputar a Sul-Americana ano passado, o ano que vem. Porque eu volto a repetir, para mim, o São Paulo não corre nenhum risco de cair. É zero. Zero, 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 de verdade. Mas eu acho o desempenho do São Paulo sofrível. Sofrível. Especialmente nos jogos do Campeonato Brasileiro. Quarto derrotado, perdedor dessa rodada. Carlo Ancelotti. Sim, ele. Ele é um dos perdedores da rodada e eu vou explicar o porquê. O Ancelotti foi assistir Corinthians e Vitória. Um dos piores jogos da rodada. Então, assim, teve cena do Ancelotti bocejando, teve cena do Ancelotti indo embora mais cedo do estádio. Eu acho que assim, eu acho que ele chegou um momento e falou assim: não dá não. Não vou não. Cara, no quê? 90 minutos disso? Pelo amor de Deus, eu prefiro vir para minha casa, tomar meu vinho italiano, tal, comer uma pasta, porque não dá não. Não dá não. Que jogo horroroso, que jogo horroroso. E assim, o Ancelotti, acho que ele deve ter falado, cara, vou ter que escolher melhor a D dos jogos. Talvez ele tenha ido lá também para conhecer, né, o estádio, tudo, né, porque é onde o Brasil vai jogar o jogo dele, né, das eliminatórias aqui no Brasil, né, vai ser na Neoquímica Arena, mas de qualquer forma, coitado do Ancelotti, viu? Ancelotti, tamo junto, não fique triste. Você vai ver muito jogo ruim no Brasil, isso não é privilégio só do Corinthians e Vitória, tá? Já teve muitos jogos horríveis nesse Brasileirão, então assim, Ancelotti, desculpa por isso, tá? Bem-vindo ao Brasil, ok? Tamo junto. E para fechar, o prêmio Perdedor Master da semana, né? Master Ultra Blaster da semana, não poderia ficar com outra pessoa que não o Neymar, né? O Neymar, para mim, ele é o grande perdedor da rodada por N fatores que eu vou explicar agora. Primeiro, porque ele fez dentro de campo, né? Primeiro pela irresponsabilidade dele. O Neymar foi irresponsável ontem. Entendeu? O Santos dominava o jogo, era um jogo importantíssimo para o Santos. O Santos, se vence o jogo contra o Botafogo, ele pularia para a 14ª colocação, porque a rodada foi excelente para o Santos, porque o Vitória não vence, o Vasco perde, o Inter perde, quem mais que estava na frente do Santos perde. Eu sei que assim, a rodada tinha sido excelente para o Santos, excelente. Então, assim, o Santos sairia da 18ª para a 14ª posição, sabe? O Santos passaria um monte de time, um monte de time. E aí, o que acontece? O Neymar, em um lance extremamente infantil e irresponsável, é expulso, acaba com o time do Santos, acaba com o psicológico do Santos, sabe? E aí, ontem, a derrota é na conta dele. Então, assim, o Santos agora provavelmente vai passar todo o período do Mundial de Clubes na zona do rebaixamento. Vai passar na zona de rebaixamento. E aí mas assim, eu quero aprofundar o porquê que o Neymar é o grande perdedor. Porque assim, o Neymar hoje, ele tem uma rejeição muito grande de muitos torcedores de outros clubes. Muito.
Muita, muita, muita. Muitos, ex-jogador. É só você entrar nas redes sociais. Você publica qualquer coisa sobre o Neymar, ex-jogador, já parou de jogar, não tá nem aí com nada. A única torcida no Brasil em que a grande maioria, eu não falo todos porque eu não vou generalizar, mas a grande maioria, eu diria que 99% talvez, ama o Neymar incondicionalmente, é a torcida do Santos. É a torcida do Santos. E assim, e o Neymar, caso o Neymar não renove com o Santos agora, eu vou falar um negócio pra vocês que eu acho que assim, o único lugar de idolatria que o Neymar tinha no Brasil acaba. Acaba. Porque assim, a última imagem que a gente vai ter com a camisa do Neymar com a camisa do Santos, é ele sendo expulso e deixando a gente numa crise desgraçada. Então assim, o Neymar pra mim é o grande perdedor da rodada, porque ele pode perder, e ele já tá perdendo, tá? Já tem muito torcedor do Santos descontente com ele. Porque quando a gente pega o que o Neymar ganha em campo e o que ele produz pro Santos, o que ele ganha fora de campo, quer dizer, e o que ele produz com o Santos é algo que não bate. Não bate, é discrepante. E eu não estou dizendo aqui, vamos lá, porque tem uns imbecis, uns puxa-saco do Neymar, que assim, é óbvio que o Neymar trouxe mais receita para o Santos, ok? Isso ninguém questiona, ok? Só que dessas grandes receitas que ele trouxe para o Santos, grande parte ele tá ganhando. Então não é um favor ele vir para o Santos, porque ele tá ganhando dinheiro nisso. Ele ganha dinheiro nisso. A minha questão é, o que ele ganha não se traduz em campo. O que ele ganha se traduz hoje em negócio, em business. Mas em campo, não. É só ver quantos jogos ele jogou pelo Santos nessa temporada e quantos jogos ele impactou o Santos no sentido de que, cara, eu fiz 3 jogos no Brasileirão, o Santos ganhou os 9 pontos, o Santos não tá na zona do rebaixamento. Eu entrei contra o CRB, o Santos ganhou o jogo. Então, assim, o impacto que o Neymar tem dentro de campo, não conversa com o que ele ganha. Não conversa. O que ele ganha hoje é muito maior do que ele tem do que ele apresenta em campo. Então, assim, o Neymar ontem, com a atitude dele, com a expulsão dele, e mais uma coisa, ele vai pedir desculpa, e Neymar, na moral, você vem me falar que aquele chutão que você dá, aquele pontapé que você dá no Jair não era pra tomar carta amarela, tá de sacanagem, né, Neymar? Tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Cara, você foi muito bem expulso. Os 2 cartões foram merecidos. Os 2 cartões foram merecidos. Então, assim, o Neymar pra mim é um grande perdedor, porque ele tá correndo muito risco de se tornar vilão pra única torcida hoje que o ama de verdade no Brasil incondicionalmente. Incondicionalmente. Então, assim, se o Neymar não quiser perder a idolatria que ele tem no Santos, ele renova com o Santos. Ele renova com o Santos e, além de renovar com o Santos, ele chega, vai para uma entrevista coletiva e sem show dessa vez. Uma coisa simples. Eu vou tirar o Santos da onde o Santos está. Eu vou tirar. E começa a pensar no Santos para 2026. Tira o Santos dessa zona de rebaixamento, leva o Santos que seja para uma Sul-Americana, e aí o foco é 2026. Aí o foco é ganhar uma Sul-Americana em 2026, é ganhar uma Copa do Brasil em 2026, é ganhar um Campeonato Brasileiro em 2026. Faz a base esse ano do Santos. Faz a base para o ano que vem. Então, assim, e mais um detalhe. Neymar, o Santos precisa de você, mas você também precisa do Santos. Aonde mais você vai jogar com a tranquilidade que você tem no Santos, que o Santos espera tudo e paga por isso? O seu pai mesmo falou, o Neymar veio pro Santos para se recuperar. Se jogasse, amém. Se jogasse, amém. Então, assim, cara, em que outro clube do Brasil você vai ter isso? Porque você pode até ir para outras ligas. Você pode ir lá jogar na MLS, nos Estados Unidos. Você acha que você vai chegar tão bem para a Copa quanto jogar no Brasileirão? Eu acho que Europa você não tem mais em times grandes da Europa, não vejo você jogando hoje.
E num time médio, você não vai ganhar o que você ganha no Santos. Você não vai ganhar o que você ganha no Santos. Então, assim, Neymar, se você não quiser acabar com a sua idolatria no Santos, renove com o Santos e ajude o Santos a sair dessa situação. Porque você não colocou o Santos nessa situação. Quem colocou o Santos nessa situação é quem comanda o Santos. Mas ontem, você foi responsável por Santos não ter saído com 3 pontos. Ter saído com mais uma derrota. Ontem é 100% culpa sua. Ontem não dá para culpar o Kleber Xavier, não dá para culpar ninguém do time. Ontem só tem um culpado, é você. Então, por isso, cara, você foi o grande perdedor dessa semana. O grande perdedor da semana. Então, assim, Neymar, eu acho que você tem que estar mais preocupado agora em jogar bola. Mais preocupado em jogar bola, sabe? Então, é isso, pessoal. Não sei se vocês gostaram, se vocês aprovaram, mas vencedores e perdedores dessa semana na rodada do Brasileirão são esses. Muito obrigado pela companhia de vocês. Todo dia tem vídeo de futebol aqui. E é isso. Valeu. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Valeu, obrigado.